Imagine que você é um comerciante e você possui 500 sacas de grãos. Aí você empresta 100 dessas sacas para um agricultor e ele promete te devolver depois da colheita. Só que existe um problema aí. Como que você vai provar esse acordo daqui a 6 meses? Como que você faz para impedir uma fraude ou para garantir confiança entre as pessoas que fizeram uma transação e talvez elas nunca mais se encontrem? Falando hoje parece algo simples. Nós assinamos um contrato, temos os documentos da transação, temos os bancos, temos sistemas digitais para acompanhamento. Só que há 5.000 anos atrás, nada disso existia. E foi justamente essa necessidade que levou uma das maiores invenções da história da humanidade a ser criada. A maioria das pessoas aprendeu na escola que a escrita surgiu para registrar o conhecimento. Que a escrita surgiu para contar histórias, para preservar a cultura, mas essa não é toda a verdade. Existem registros arqueológicos que mostram algo que chega a ser fascinante. Os primeiros sistemas de escrita conhecidos estavam ligados ao comércio. Ali nascia a contabilidade, a gestão econômica, a organização de patrimônio e de riqueza. E entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga a história a partir daqui. Porque talvez a escrita não tenha nascido da literatura. Talvez ela tenha nascido dos negócios. Vamos viajar para a Mesopotâmia, uma região localizada entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Foi ali que surgiram algumas das primeiras grandes cidades da humanidade. E junto com elas, nasceu também um novo problema. Durante milhares de anos, pequenos grupos eles conseguiam controlar trocas apenas utilizando a própria memória. Só que agora existiam milhares de habitantes, grandes estoques de produtos, tinham agricultores, artesãos, comerciantes. A economia como um todo ela estava crescendo. E a memória humana, naquele momento, já não era mais o suficiente para lembrar sobre as transações. Imagine administrar centenas de negociações sem registrar em lugar nenhum. É praticamente impossível lembrar. Então, foi ali que começou algo revolucionário. Os primeiros e os pequenos símbolos passaram a representar produtos, grãos, animais, ferramentas que eram feitas as transações, os tributos, as dívidas passaram a ser representadas por esses símbolos. E com o tempo esses símbolos foram evoluindo e acabaram se transformando na escrita cuneiforme, que foi uma das primeiras formas de escrita da história. Agora, perceba algo que chega a ser até extraordinário. A escrita, ela não surgiu apenas para comunicar e para contar história. Ela surgiu para gerar confiança nas transações. E até hoje a confiança é a base de toda e qualquer venda. Quando alguém compra um imóvel, nessa transação precisa existir confiança. É o mesmo que acontece quando alguém assina um contrato, ou então quando alguém investe, ou então, ainda, quando alguém faz uma transferência bancária. A confiança, ela norteia tudo isso. A verdade é que por trás de toda a economia existe só uma palavra. É confiança. E foi exatamente isso que os primeiros comerciantes estavam buscando, estavam tentando construir. Só que a Mesopotâmia, ela não estava sozinha nesse desenvolvimento. Nesse mesmo período, no Egito, conhecia algo bem semelhante. Nas margens do rio Nilo, uma das civilizações mais organizadas da antiguidade começou a desenvolver comércios. E ali começaram a surgir sistemas mais sofisticados para a época. Começaram a fazer armazenamento de produtos, tributação, distribuição. Os templos onde comumente concentravam-se os comércios passaram a ser quase que centros administrativos. Eles controlavam recursos, registravam estoques, monitoravam a produção, planejavam a distribuição. De certa forma, as primeiras grandes operações comerciais da história começaram dessa forma. E aqui a gente aprende algo poderoso entendendo esse contexto. Quando a maioria das pessoas pensa em vendas, a primeira coisa que ela pensa é persuasão, técnicas, fechamento. Mas as grandes civilizações descobriram algo bem diferente. Antes da persuasão, vem a organização. Antes de buscar um crescimento, uma escala,
é necessário gestão. Antes de expandir, é preciso ter um controle. Sem um sistema não existe uma possibilidade de escalar. E isso é pré-histórico, já tem mais de 5.000 anos. E naquele momento, quando os mercados eles cresceram, começou a acontecer uma outra transformação. As pessoas elas não passaram a negociar apenas produtos, elas começaram a fazer promessas. E isso mudou um pouco a forma como as coisas aconteciam. Porque uma promessa, quando ela é registrada, ela gera crédito. Crédito faz com que o mercado cresça e isso faz com que tudo escale. Só que pela primeira vez na história, a riqueza podia circular antes mesmo dela existir fisicamente. Essa ideia parece um pouco moderna, você fazer transações com uma moeda que é digital, por exemplo. Só que ela tem raízes há milhares de anos. Por exemplo, foram assim que surgiram os empréstimos, os contratos, financiamentos, títulos de dívida. A base do nosso sistema moderno começou lá na antiguidade. E aí aconteceu algo ainda mais importante naquele momento. As primeiras cidades, elas começaram a se especializar. Algumas focaram em alimentos, outras focaram em tecidos, outras focaram em ferramentas, outras manipulavam melhor o metal. A especialização ela começou a aumentar a produtividade, gerando mais excedente. Só que aí ela acabou gerando mais dependência também. Agora ninguém mais conseguia produzir tudo sozinho nem viver sem fazer transações e negócios com o outro. Todo mundo precisava do comércio. E o mundo funciona assim hoje. Todo mundo precisa dos mercados vizinhos, todo mundo precisa de confiança, todo mundo precisa de transações. E ali, sem perceber, a humanidade estava construindo os alicerces do que hoje é o capitalismo. Só que ainda existia um problema gigantesco. Um problema que limitava o crescimento naquele momento. E a economia e as civilizações elas ficaram travadas. É muito difícil de transportar, de armazenar, de padronizar. O comércio ele precisava de algo novo, que mudasse isso. Algo que simplificasse esse jogo das trocas. Algo que viesse para transformar o valor em um símbolo universal. Algo que pudesse viajar entre as cidades, os impérios, os continentes, sem ter aquele volume que os próprios produtos eles geravam. Ali, a humanidade estava prestes a criar uma das invenções mais influentes de todos os tempos. Ali, a humanidade estava prestes a criar a moeda, o dinheiro. E no próximo episódio, a gente vai descobrir como nasceu o dinheiro, quem criou as primeiras moedas e por que elas revolucionaram o comércio. E também vamos entender como que uma pequena inovação econômica acelerou o crescimento das civilizações mais poderosas ao longo da história. Porque quando a humanidade aprendeu a transformar valor em moeda, o mundo da troca se transformou. A partir dali o mundo nunca mais foi o mesmo. E a moeda ela controla o jogo até os dias de hoje. Ninguém mais vive, ninguém mais faz transações hoje sem utilizar algum tipo de moeda. Foi ali que o jogo mudou. E no próximo episódio você vai entender como a moeda passou a existir e como ela transformou a humanidade até os dias de hoje. Eu me chamo Luiz Estevão e essa é a história das vendas. Te vejo no próximo episódio.